nossa aula de número 10. Começaremos a ver hoje os termos integrantes da oração. Esses dois primeiros, o objeto direto e o objeto indireto. Estamos em análise sintática 1, termos da oração. Pois bem, pessoal, para falar em o que é objeto, eu vou relembrar, na verdade, algumas coisas que a gente já viu. Tá ali, ó, Diego chutou. São duas palavrinhas. Nós temos ali na análise morfológica um substantivo e um verbo. Porém, estamos em análise sintática. Devemos fazer uma outra classificação. Diego, sujeito, chutou, predicado. Sim, o verbo chutar sozinho, ele já me dá aí o predicado da oração. O predicado não é tudo aquilo que eu informo a respeito do sujeito. O verbo chutar é a informação que eu dou a respeito do sujeito. Pois bem, pessoal, esse verbo que constitui o predicado, ele é um tipo de verbo que a gente já falou sobre ele na transitividade verbal. Ele é um verbo transitivo direto, ele exige um complemento. Se ele exige um complemento, eu devo colocar ali. Você deve estar se perguntando, Diego chutou o quê? Uma bola, um tijolo, enfim, ele chutou alguma coisa. Eu devo explicar para vocês, eu devo integrar essa informação. Se o verbo é transitivo direto, depois vem o quê? Um objeto direto, que é, na verdade, essa informação que eu dou a respeito daquele verbo, né? Ele pede esse complemento. Daí o nome objeto, por quê? Porque é um verbo transitivo direto. Depois vem o objeto direto. Então eu posso chamar aquilo ali de objeto. Posso chamar também de complemento verbal, porque ele complementa o sentido daquele verbo, é um complemento verbal. E posso chamar ainda de termo integrante, porque ele integra o sentido daquele verbo. Porém, o termo integrante não é só o objeto, pessoal, direto e indireto. O termo integrante podem ser todos esses aqui, ó. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e o agente da passiva. A gente vai começar a ver os dois primeiros hoje, nesta aula. Veremos todos eles, depois iremos para os termos acessórios. Mas saibam vocês que objeto, complemento verbal e termo integrante vêm a dar na mesma coisa. Porque quando eu comecei a estudar e os alunos me fazem essa pergunta, eu ficava confuso também. E os alunos me perguntam, professor, é objeto, é complemento verbal ou é termo integrante? É a mesma coisa. Dependendo da análise que você está fazendo, você tem que usar um desses termos aqui. Está se tratando de verbo transitivo direto? Isso aqui é um objeto. Está se tratando de complemento? Isso aqui é um complemento verbal, não é nominal. Está se tratando de termos integrantes? É um termo integrante. E claro, tem os termos acessórios, que é aquele que a gente coloca depois. Ó, eu já integrei, eu dei a minha informação, Diego chutou, já dá uma informação. Mas eu preciso integrar aquele verbo ali, preciso complementar, preciso colocar um objeto depois dele, porque houve essa necessidade. Então agora a informação está completa. Eu quero dar só mais um termo ali, né? Acessório, só dizer quando. Aliás, onde? Foi na trave. Daí a gente chama de termo acessório que a gente vai aprender depois, mais adiante. Bom, o objeto, portanto, é esse termo que a gente coloca depois do verbo, quando esse verbo, claro, exigir. Para a gente falar em objeto, pessoal, é muito importante que vocês entendam o conceito aqui, né, de preposição. E claro, se vocês aí me acompanhando, já fizeram um curso em análise sintática, a gente viu as preposições onde? No estudo da morfologia, classificação e emprego das palavras. Se você não souber o que é uma preposição ou diferenciar a preposição, por exemplo, a do artigo a, vai ficar bem difícil de você entender o que é objeto. Mas tem que saber as preposições. Tem tudo a ver com a transitividade dos verbos. E, claro, conhecer os verbos. Ah, professor, conhecer todos? Não, pessoal. Os principais, não tem como conhecer todos os verbos. São mais de 10 mil. Existe o dicionário de regência verbal. Assim como tem o dicionário de regência nominal. Não tem como conhecer todos, tá, pessoal? Além de vocês não terem como conhecer todos, não tem como decorar a regência de todos, mas tem como conhecer os principais, os que mais caem nos concursos. A banca não vai cobrar nada além daquilo que não esteja nas gramáticas. Então você tem que estar estudando, tem que estar fazendo um curso. Isso aqui eu estou resumindo a gramática para vocês, pegando os aspectos mais importantes e passando para vocês. Esses aqui caem. Aspirar, assistir, chegar, custar, esses que estão no quadro que vocês estão vendo. E aí, claro, pessoal, você tem que ter atenção. Por quê? Porque não é só decorar o verbo e a sua regência, a sua transitividade.
que vem depois dele, se pede preposição, se não pede, vou decorar, não. Porque dependendo do verbo, né, ele pode ter vários sentidos. O verbo assistir pode ter significado de ajudar, ver ou morar. E dependendo do sentido do significado, vai ter uma regência, vai pedir uma preposição ou não, que é o que está aqui, ó. Assistir pode ser ajudar, ver ou morar. No sentido de ajudar, ele é transitivo direto, não vai pedir preposição. O médico assistiu a paciente, não pede preposição nenhuma. No sentido de ajudar. Já no sentido de ver, ele é transitivo indireto. Assistimos ao jogo. E no sentido de morar, ele é verbo intransitivo, não transita para lugar nenhum. E aí o aluno fica muito confuso. O que vem depois aqui é objeto direto, não pede preposição. Aqui é objeto indireto o que vem depois. Tá pedindo a preposição. Aqui é objeto indireto também? Não, daí tem uma questão aqui de análise, significado, interpretação de textos. Esse em dá uma ideia de lugar. Se dá uma ideia de lugar, isso aqui é um termo adverbial. O que vem depois do verbo intransitivo? Um termo adverbial. Não é só porque tem uma preposição ali, é objeto indireto. Não, tem que analisar. Aqui sim, isso aqui não é um termo adverbial. É um complemento daquele verbo. Esse aqui não precisa de complemento. Eu só quis falar onde é o lugar que ele mora, em Porto Alegre. E o aluno fica muito confuso aqui. Não dá para confundir o objeto indireto com o adjunto adverbial, que inicia com preposição. Tem outros termos também que iniciam com preposição. Bom, pessoal, o que é a transitividade dos verbos? A transitividade verbal é a capacidade que o verbo tem de se juntar ao que vem depois, ao seu complemento, com preposição ou sem preposição. Se ele for intransitivo, não pede preposição. A gente já viu. Ele está por si só dando a informação que ele necessita dar. Se ele for transitivo, vai ser transitivo direto, transitivo indireto ou os dois, transitivo direto e indireto. Tá aqui, ó. Eu tenho aqui verbos transitivos diretos que pedem depois o objeto direto. Maria quebrou. Quebrou o quê? Um braço. Tadinha da Maria. João vestiu. Vestiu o quê? Esse casaco. Então eu tenho verbos transitivos diretos que exigem um objeto direto. Se liga. É o complemento que vem depois se liga ao verbo sem preposição. Já quando o verbo for transitivo indireto, vai exigir um objeto indireto. Perceba que esses verbos vão exigir uma preposição depois. Não tem como vocês não colocar a preposição aqui. Quem acredita, acredita em anjos. Agora sim eu tenho o meu objeto indireto completo. Quem gosta, gosta de. De quê? De chocolate. Agora sim eu tenho o meu objeto indireto completo. Aqui pede preposição e ali não vai pedir preposição. E o verbo pode ser as duas coisas. Eu enviei os pedidos aos clientes. Quem envia alguma coisa, objeto direto, alguém, objeto indireto. É bem importante de vocês notarem isso. A pessoa não é um assunto difícil. Vamos lá. O que eu tenho para falar a respeito do objeto direto? Que vocês já sabem, que é o termo integrante que se liga ao verbo sem auxílio de uma preposição para completar o sentido de um verbo transitivo direto. Está lá o exemplo. Ele canta o hino, Ana comprou um carro, Maria deseja este imóvel. Simples assim. Vai se ligar sem ajuda, né, ali vai se ligar sem a preposição. E aí, o importante é isso aqui, ó. Nessa parte que a gente ainda não viu, objeto direto preposicionado. Vai acontecer objeto direto preposicionado. Ah, professor, mas não é objeto indireto? Não. Como é que eu sei que não é objeto indireto? Porque o verbo é transitivo direto. Ele serve para evitar a ambiguidade do texto. Maria ama Paulo mais que José. Parece que os dois amam aí o Paulo. A Maria e o José. E a Maria ama mais do que o José ama. Não, não é esse o sentido que eu queria passar. Aqui é um trisal. Aqui não, ó. Maria ama Paulo mais que a José. Como é que eu sei que não é um objeto indireto? Como é que eu sei que é um objeto direto preposicionado? Porque o verbo é transitivo direto. E aí tem que ter bastante cuidado com isso, tá, pessoal? Esse objeto direto preposicionado, ele é usado aqui, ó, na linguagem bíblica ou religiosa. Comeu do pão e bebeu do vinho. Como é que eu sei que não é objeto indireto, que é um objeto direto preposicionado? O verbo é transitivo direto. Não tem como dizer que eu tenho objeto indireto aqui, porque os verbos beber e comer são transitivos diretos. Olha que a diferença de sentido. Comeu do pão, comeu um pedaço do pão. Bebeu do vinho, bebeu um pouco do vinho. É diferente de dizer comeu o pão e bebeu o vinho. Comeu o pão inteiro e bebeu o vinho inteiro. Tem uma diferença de significado. É bastante usado na linguagem bíblica. Também é utilizado aqui, pessoal, diante de pronomes oblíquos tônicos, mitice. Aí você já sabe de onde vem essa preposição. Respeitas a mim como admiro a ti. Percebo que essa preposição que vem depois ali, vem depois de um verbo transitivo direto. Por quê? Agora você já sabe, não fique confundido com o objeto indireto. Porque o objeto direto preposicionado, ele é usado diante de pronomes oblíquos tônicos
mentisse. E também, ó, ele é usado diante de pronome relativo quem. Sempre ajudei a quem é ético. Quem ajuda, ajuda alguém. O verbo é transitivo direto. Todos os verbos são transitivos diretos, tá? São objetos diretos preposicionados aqui, tá, pessoal? Apreciem esse quadro que é muito importante para vocês. E eu tenho o objeto direto pleonástico, que é uma outra forma de se falar a mesma coisa. Não são os gramáticos que ficam criando lá para atrapalhar a vida de vocês. O povo fala, os gramáticos vão ajustando e volta para a gramática para ver se dá ou se não dá, para se não causa nenhuma ambiguidade, não vai causar duplo sentido, aí tudo bem. Mas perceba que são duas formas de se falar aqui. Os livros, coloquei-os na prateleira. Mas eu posso dizer, eu coloquei os livros na prateleira. Mas então por que não fala do jeito da forma de baixo? Dá para falar também. Geralmente as pessoas falam como está embaixo. Mas eu posso dizer os livros, coloquei-os na prateleira, sem problema nenhum. Mesma coisa aqui embaixo. Aquela mulher já a vi por aqui. Eu já vi aquela mulher por aqui. O objeto direto pleonástico, ele retoma através de um pronome oblíquo o que já foi dito. Os equivale a livros, a equivale a mulher. É uma outra forma de se falar, tá, pessoal? Não fiquem chateados com isso. Existe o objeto direto pleonástico e vocês têm que saber o que é, assim como existe também o objeto direto preposicionado, tá, pessoal? Não é muito difícil, né? E o objeto indireto, que é bem fácil, que é aquele termo que vai se ligar, né, ao verbo com o auxílio da preposição, tá ali, ó. Carlos gosta de música, todos confiam em você. E ele concorda com tudo. A gente já vem falando muito disso, não é um assunto difícil. Para que vocês descubram qual é o objeto, seja direto ou indireto, tem que fazer a pergunta para o verbo depois do verbo. Se você fizer a pergunta antes, a resposta é o sujeito. Quem gosta? Carlos. Quem gosta? Quem confia? Todos. Quem concorda? Ele. Se eu fizer depois, a resposta vai ser o objeto. Tá? Gosta de, confia em, concorda com. Gosta de quê? De música. Resposta objeto. Confia em quem? Em você. Resposta objeto. Concorda com quem? Com tudo. Resposta objeto. Faz a pergunta antes do verbo, resposta sujeito. Faz a pergunta depois do verbo, resposta objeto. Terminamos aqui mais uma aula. Fica o meu pedido para que você me ajude fazendo o que você pode fazer de graça. Não basta só assistir, pessoal, a gente sabe disso. Cada clique que você dá aqui, cada curtida que você dá no vídeo, cada comentário que você faz, conforme você vai interagindo, o YouTube vai entregando para mais pessoas. Cada curtida que você dá, o YouTube entrega para mais 5 pessoas. Então isso é bom pro canal. O canal está te ajudando, né? Faça o que você puder fazer de graça. Curtir, compartilhar, me seguir nas redes sociais. Isso tudo vocês podem fazer de graça. Se inscrever no canal. Quer me ajudar financeiramente? Você pode mandar um Pix. A chave está aqui na descrição do vídeo. Pode comprar um dos meus cursos. O endereço do site está na descrição do vídeo. Ou pode se tornar um membro do canal, que me ajuda bastante, por um preço pequeno. Eu fico muito feliz. A mim só resta agradecer de coração. Bons estudos!